Olá, crianças! Estamos aqui mais uma semana de aprendizados e descobertas maravilhosas. Como vocês têm passado o fim de semana? Passaram bem? Brincaram bastante? Espero que sim, que tenham se divertido muito para podermos ter energia e disposição para começarmos a nossa semana tão maravilhosa de conhecimentos novos. E hoje, criança, iniciaremos a nossa semana com a nossa aula querida e amada de ciências e abordaremos hoje um assunto novo para vocês. Um assunto que vocês também já sabem um pouco por questões das séries anteriores, mas iremos aprofundar ele um pouco mais, tá certo? Então, pega aí o teu livro, o teu estojo e o teu caderno de ciências, porque iremos precisar dele, tá bom? Pega aí rapidinho para nós começarmos a nossa aula. Ok, pegaram muito bem. Aqui a nossa agenda de hoje, crianças. Iremos falar sobre os 5 sentidos. Começaremos a nossa aula falando um pouco dos 5 sentidos e iremos nos aprofundar no olfato, ok? A nossa atividade de classe será do livro, da página 70 até a 73. Na 72, iremos fazer uma atividade no caderno, tá bom? E a 73 tem uma atividade para fazer no caderno também, que está lá na 73. Então, vamos começar. Crianças, para iniciar, temos aqui uma imagem que ele fala sobre os 5 sentidos, né? Nosso corpo, inicialmente, ele tem 5 sentidos. Esses 5 sentidos fazem parte do nosso corpo e eles estão ligados, interligados com o nosso cérebro. Iremos descobrir por quê. Agora, você sabe quais são os órgãos dos sentidos? Porque o nosso corpo pode sentir. Por que o nosso corpo ele pode sentir algo, ter essas sensações? Como o nosso corpo pode sentir? Como é que isso acontece? Como percebemos cada uma dessas sensações? Então, crianças, vocês sabem realmente, vocês lembram quais são os órgãos dos sentidos? Caso você não lembre, você tenha dúvida, não tem problema. A nossa aula de hoje é para poder esclarecer e lembrar você de quais são esses órgãos. Então, nós vamos começar falando desses órgãos com esse vídeo aqui, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão ver algo bastante interessante. Hoje nós vamos falar do sistema nervoso. Vocês sabem do que ele é formado? Pelo cérebro. Pelo cérebro, pela medula espinhal e por muitos nervos que percorrem nosso corpo. Graças a eles, podemos controlar o interior do nosso corpo e, além disso, conhecer o mundo que nos cerca, através dos 5 órgãos dos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. É assim que conhecemos o mundo que nos rodeia? Isso mesmo. Os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua e a pele captam sinais externos como cores, sabores, cheiros, etc. E o que acontece depois que esses sinais são captados? São transformados em impulsos nervosos que vão ao cérebro, onde a informação é processada e registrada. Uma vez registrada a informação, se estabelecem redes de conhecimento. É necessário que a nova informação se relacione com as que já conhecemos. A partir dali, se formam essas redes. Para poder captar sinais que normalmente não sentimos, construímos aparelhos especiais que captam esses sinais. Alguns animais também captam sinais que o homem não pode perceber. O olfato dos cachorros, por exemplo, é muito mais sensível que o nosso e pode perceber cheiros muito leves. É verdade, eles sempre estão cheirando tudo. Outro exemplo é o morcego, que emite sons muito agudos que nós não podemos ouvir.
E para que emitem esse som? Para poder reconhecer o seu entorno. O som que eles emitem rebate contra uma parede, uma árvore ou seu inseto preferido. E por isso eles podem saber tudo aquilo que os cerca, mesmo que não exista luz. Eu preparei uma surpresa para você no jantar. Deixa eu ver. Posso adivinhar? Pudim de baunilha, não é? É sim. Como é que você sabe? Porque a casa está cheia de um delicioso aroma baunilha. E quando eu sinto esse cheiro, é porque tem pudim de baunilha de sobremesa. Ah, tá bom. Mas quero ver se você sabe isso. Com chocolate ou com morango? Com chocolate! Você sentiu o cheiro do chocolate? Isso é impossível. Eu não tenho o meu olfato tão desenvolvido. Eu sei porque hoje à tarde eu terminei o último frasco de marmelada de morango. Então só podia ser de chocolate. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a... Estão vendo, crianças, como os 5 sentidos são importantes e quando o nosso corpo, né, ele não tem a capacidade de identificar com mais precisão esses sentidos, né, as sensações, então o ser humano, como a professora disse, ele constrói, né, muito inteligente, nós seres humanos construímos aparelhos, objetos para poder nos ajudar a perceber. Mas, né, diferente dos animais, né, como ela explicou, o cachorro, que ele tem um olfato bem aguçado, o morcego, que ele tem outro sentido bem aguçado. Então, para que nós possamos perceber com mais sensibilidade essas sensações, construímos esses objetos. E também, o que nós já percebemos naturalmente, como é que acontece? O nosso cérebro, ele armazena essa informação, o cheiro de algo, o sabor de algo. Então, ele armazena para que, futuramente, quando você sentir o mesmo cheirinho, você lembre. Ah, lembra cheiro de rosas, lembra cheiro de morango, de chocolate, de baunilha, como foi o caso dele. A mãe dele fez um pudim de baunilha e ele percebeu por causa do aroma que estava dentro da casa. Então, o sentido do olfato, como nós estamos mais, né, estamos enfatizando hoje na nossa aula, ele serve, esse sentido, esse armazenamento que o nosso cérebro tem, serve tanto para o cheiro bom, gostoso, também para cheiros que não são agradáveis. Os cheiros não agradáveis, o nosso cérebro também armazena esses cheiros para que ele possa nos alertar se aquele local é um local correto para que nós possamos estar, se tem um cheiro agradável, ou até para nos alertar sobre algum perigo também, quando tem um cheiro não agradável. Então, o cérebro, ele aciona, né, ele dá esse alerta para que nós possamos ter cuidado, ou para não estar nesse local, ou para ter mais cuidado quando passarmos por ele, tá bom? Então, vamos continuar aqui com os nossos slides. E agora, né, falaremos sobre o órgão dos sentidos, um pouco mais. Vamos ver aqui esse outro vídeo, que ele fala um pouquinho mais, com mais profundidade também, sobre esse órgão que tanto falamos agora. Olá! Esse é o terceiro vídeo da série de vídeos sobre os órgãos dos sentidos. E o vídeo de hoje vai ser sobre o olfato. Se você ainda não assistiu a aula 1 e 2, vou deixar o link na descrição. Mas antes de começar nossa aula, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder as próximas aulas. O olfato humano é responsável por captar odores presentes no ambiente. As moléculas das substâncias evaporam, ficando suspensas no ar, chegam até o aparelho sensorial do olfato, onde são captados pelos receptores. Componentes do nariz.
O nariz é composto por duas partes, que são a parte exterior, sendo o nariz em si, que possui a forma de uma pirâmide triangular de base inferior e cuja face posterior se ajusta verticalmente à face. É composta pela raiz, é a extremidade superior do nariz, o dorso, que é a parte situada entre o ápice e a raiz. Sua forma pode ser variável, podendo ser retilíneo, convexo e côncavo. Asa está presente nas faces laterais do nariz e apresenta uma saliência semilunar. Narinas são as duas aberturas separadas pelo septo nasal e que comunicam o meio externo com a cavidade nasal. Ápice é a base do nariz e a parte interior, que é a cavidade nasal, é a escavação que encontramos no interior do nariz. Ela é subdividida em dois compartimentos, um direito e outro esquerdo. Cada compartimento dispõe de um orifício anterior, que é a narina, e um posterior denominado coana. As coanas fazem a comunicação da cavidade nasal com a faringe. É na cavidade nasal que o ar é filtrado, umedecido e aquecido. A cavidade nasal contém várias aberturas de drenagem, pelas quais o muco dos seios paranasais é drenado. Os seios paranasais compreendem os seios maxilares, frontal, etmoidal e o esfenoidal. Trajeto do olfato. As moléculas de cheiro se desprendem da flor e penetram no nariz. Essas moléculas se aderem aos neurônios olfativos, que estão presentes no fundo da cavidade nasal. Cada neurônio manda uma projeção para o bulbo olfativo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e auxilie nos seus estudos. Deixe seu comentário e sugestão. Olha, crianças, estão vendo como é bastante complexo a questão de nós sentirmos os cheiros, né? Não é só sentir o cheiro, mas tem toda a região das nossas narinas, da cavidade nasal, dos seios, né? Que faz com que tudo isso funcione de uma forma completa e perfeita. Não se preocupem com os nomes técnicos que essa enfermeira ela falou no vídeo. O importante é você saber que o nosso corpo ele é uma máquina perfeita e que ele está em seu pleno funcionamento, para que ele esteja em seu pleno funcionamento, para que tudo funcione de forma perfeita. E que você entenda que existem cheiros, né, odores, que nós podemos sentir com mais facilidade e outros não. Não se preocupe se você não conseguir sentir um odor, um cheiro, né, poder identificar com precisão que cheiro é aquele. Mas fique ciente disso, que todos nós estamos aqui para poder funcionar da melhor forma possível, que tanto as nossas narinas, como a nossa pele também, os nossos olhos, os nossos ouvidos, eles funcionam da forma que deve ser, que eles devem funcionar. Diferente dos animais, que existem animais que funcionam melhor, né? Eles funcionam com mais precisão, que depois nós veremos alguns exemplos de animais, quais são os seus sentidos que eles têm, como eles possuem esses sentidos com mais precisão do que os seres humanos. Então, vamos lá. Ok. Agora, crianças, eu quero que vocês abram um livro, tá? Na página 70 e 71. Iremos conversar um pouco sobre essas questões. Olha só. Vamos primeiramente observar a imagem. Olha só, essa criança está muito feliz, está na praia. Olha que coisa linda e maravilhosa a praia. Um local livre, aberto, comum,
que as pessoas podem ir, não é verdade? E que a maioria das pessoas amam praia e se sente muito bem lá, sentindo o sol, a água do mar, ouvindo o som do mar, sentindo a areia, seca ou molhada. Então, é um local muito divertido para todos. Agora, vamos lá. Aqui a pergunta, ó, você acha que a menina consegue sentir a areia com os pés? Será que ela consegue sentir algo com os pés, no caso aí, areia? Por quê? O que ela deve estar sentindo? Como ela percebe o sol sobre sua pele? Ela precisa ter cuidados com o sol? Quais cuidados? Então, olha só, na primeira criança, sim, ela está sentindo, né? Ela consegue sentir por causa dos sentidos que ela possui, que é o caso, nesse caso aí específico, que é o tato. Muitas vezes, Cris, nós temos a impressão de que o tato é só nas nossas mãos, mas o tato está em toda a nossa pele. Quando nós sentimos a areia nos pés, sentimos um chão quente também, quando a nossa mãe pede para colocarmos o chinelo, para não pisar no chão quente, né? Quando nós sentimos algo na nossa perna, um frio ou calor, ou quando nós batemos em algo com o nosso dedinho do pé também. Aqui na segunda, ó, o que ela deve estar ouvindo? Ela deve estar ouvindo, crianças, o som das ondas do mar. Ah, professora, mas se tiver um carro, um som de carro, também ela pode estar ouvindo isso. Um som de carro, som de crianças brincando, de crianças gritando na brincadeira, o pai dela chamando, a mãe dela chamando. São vários sons. Como ela percebe o sol sobre a sua pele? Sentindo o calor do sol, o calorzinho gostoso do sol, que o sol, o solzinho da manhã, ele é muito saudável, da manhã cedo, ele é muito saudável. Inclusive, crianças, eu já falei em outras aulas, que o sol, ele tem uma vitamina, chamada vitamina D, que é muito bom para o nosso corpo. Então, ela, ó, tá absorvendo agora essa vitamina D, esse calorzinho do sol gostoso na pele dela. Ela precisa ter cuidados com o sol? Será que ela precisa? Claro que sim, né, crianças? Ela precisa ter cuidado. Todos nós precisamos ter cuidados com o sol, com os raios. Devemos usar protetor solar. E também não olhar diretamente para o sol, porque esse raio do sol, ao mesmo tempo que nos faz bem, se nós não tivermos cuidado, ele também pode nos fazer mal. Se não utilizarmos frequentemente, durante muito tempo, o protetor solar, nós podemos adquirir uma doença chamada câncer de pele. Então, para isso ser evitado, devemos utilizar o protetor solar também. Podemos também evitar queimaduras na nossa pele. Se ficarmos à exposição do sol sem a devida proteção, nossa pele fica muito vermelha, fica dolorida, fica ardendo. Também, se olharmos diretamente para o sol, ele pode danificar o nosso globo ocular. Então, para que isso não aconteça, podemos sim utilizar do sol, receber os benefícios do sol, mas com os devidos cuidados, ok? Agora, na página 72, olha só, vamos falar agora, né, continuar falando sobre o nosso assunto. Acabamos de ver a imagem da menina na praia. Ela aproveita um lindo passeio, como nós podemos ver, né, percebendo tudo ao seu redor. Ela percebe o cheiro do mar, o barulho das ondas, sente o calor do sol na pele dela, sente a areia com o pezinho dela, ou também quando ela pegou na areia com a mão também. Essas sensações, crianças, todas fazem parte dos sentidos. Os órgãos que fazem com que esses sentidos aconteçam são a língua, as orelhas, o nariz, os olhos e a nossa pele, de todo o nosso corpo. Através deles, percebemos as diferentes sensações. Olha só. Barulho das ondas, tudo isso nosso corpo
pode sentir sim. É só você ter atenção. Eu nunca senti o cheiro do mar. Mas se você for à praia e ficar bem atento, nós podemos sentir sim o cheirinho do mar. Quando estamos chegando próximo à praia, estamos lá, sentimos o cheiro do mar. É só ficar atento, se concentrar que você vai sentir sim, que tudo isso faz parte do sentido. Agora, crianças, vamos ver aqui exemplos de órgãos dos sentidos. Olha só, para que nós possamos desenvolver a gustação, ou seja, sentir o sabor dos alimentos, tá? O sentido que faz isso acontecer é a nossa língua. Nela está bem específico que nós sentimos o azedo, o doce, o salgado. Tudo isso, a língua, ela vai fazer com que nós possamos sentir. Pega uma rodelinha de limão, ó, e dá uma lambidinha. Você vai sentir o azedinho do limão. Um pedaço de bolo, um pedaço de pudim, você vai sentir o doce desse bolo, desse pudim. Ok? Outro órgão também é o nariz, que ele faz com que nós possamos ter o olfato, como nós vimos no vídeo anterior. O nariz, ele tem uma estrutura bem complexo. Apesar dele ser pequenininho, ele é bem complexo, ele funciona bem. Outro é a audição, né? Outro sentido da audição, que faz nós termos esse sentido com que ele venha a funcionar, é o nosso ouvido, né? A orelha também, a orelha, junto com o ouvido que fica lá dentro, ele faz com que nós possamos ter esse sentido. Certamente existem pessoas que têm dificuldade em ouvir. São as pessoas surdas. Para que elas tenham a capacidade de entender o mundo que as cerca, ou elas podem utilizar, dependendo da situação de cada uma, um aparelhinho, né, auditivo, ou então elas treinam e aprendem a linguagem de sinais. Assim, elas podem se comunicar e entender o que as pessoas estão falando e querendo passar a mensagem para ela também. Outro órgão é a nossa pele, que faz com que nós tenhamos o sentido tato. Aí, criança, está representada a nossa mão, né? A mão do ser humano, mas não é só a mão, é a pele de todo o nosso corpo que nós sentimos. Se alguém, por acaso, um dia aconteceu com você de te dar um beliscão, você não sentiu? Pronto, o sentido fez a ação dele. E o outro são os nossos olhos, que faz com que nós tenhamos a visão, o sentido da visão. Também tem pessoas que elas não conseguem enxergar, são as pessoas que sofreram algum tipo de acidente ou nasceram com esse tipo de deficiência, né? Então, para que elas consigam perceber o mundo ao redor, então elas precisam utilizar mais do tato. Então, tem a linguagem de Braille, para ela poder ler aquela linguagem com as bolinhas, né? Aquela folha de papel especial com um monte de bolinhas. Cada código cada bolinha daquela representa uma letra, e a pessoa ela vai lendo, ela consegue ler se ela treinar, com certeza. Aqui ainda na página 72, temos algumas questões que vocês irão responder no caderno de vocês, tá? Não precisa copiar a pergunta, coloca o número da página e o número da questão. Então, a primeira pergunta é a seguinte: você usa todos os sentidos nas suas atividades diárias? Então, se você não sabe, então deixa para fazer essa atividade depois. Percebe hoje durante o dia. Quais são os sentidos que você utiliza durante um dia? Você utiliza o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição. Então, percebe hoje durante o dia quais são os sentidos que você utiliza. E depois você também escreve quais são as maneiras que eles são utilizados. Eu escutei a minha mãe me chamando. Então, você está utilizando o quê? Audição.
Então, você percebeu a sua mãe chamando. Ah, eu assisti um vídeo. Então, eu assisti a aula da professora Sabrina. Eu assisti um filme, uma série. Eu joguei no videogame. Então, você está utilizando outros sentidos também. Então, percebe durante o dia de hoje quais são os sentidos que você utilizou e de que maneira eles foram utilizados. Na segunda questão é a seguinte: você conhece alguém com deficiência em algum desses sentidos? Você já teve contato com essa pessoa? Você é sua amiga, o seu vizinho, algum parente seu? Ou você até já ouviu falar dessa pessoa que tem alguma deficiência de algum desses sentidos? Como essa pessoa percebe o mundo? Então, se você já teve esse contato, você diz quem é, né? Não precisa colocar o nome da pessoa, mas você diz qual é a deficiência dela e depois escreve como é que ela percebe o mundo se ela tem essa deficiência nesse sentido. Como é que ela consegue escutar se a pessoa é surda, como é que ela consegue perceber o mundo ao redor dela. Se a pessoa ela não tem o sentido da visão, como é que ela consegue perceber o mundo ao redor dela. Se ela não consegue, ela não consegue sentir, não tem tato, né? Ela tem algum problema, então como é que ela consegue perceber o mundo ao redor dela? Então, aí você descreve bem direitinho, tá bom? Agora, crianças, vamos falar também, né, continuar conversando aqui sobre a questão dos cheiros, né, que é o nosso olfato. Agora aqui, curiosidades, falaremos agora sobre os animais, como é que eles percebem os cheiros, como é que os animais, né, alguns animais percebem os cheiros, eles percebem diferente dos seres humanos. Vimos no vídeo que o cachorro ele é muito sensível, então qualquer cheirinho que nós não percebemos, eles percebem, por isso que eles estão cheirando tudo, né? Como a menininha falou, é por isso que eles cheiram tudo, porque eles percebem esses cheiros, e eles tentam identificar que cheiro é aquele. Então aqui, para falar do primeiro, né, o primeiro animal, olha só, as serpentes, as cobras, elas sentem o cheiro pela língua dela. Olha a língua dela aí, ó. Por isso que ela bota tanta língua para fora, porque ela tá percebendo aí o cheiro, né? Elas usam a língua para rastrear todos os cheiros de perigo, de algum animal que ela quer se alimentar, ou de algum animal que quer fazer algum mal a ela, para ela poder fugir desse animal. A língua das cobras, crianças, ela é bifurcada. O que é bifurcada? Ela é abertinha, assim, ó, na pontinha, ó. Ela é bifurcada. E lá nessa bifurcação, ela captura as moléculas de cheiros de outros animais. Então, quando ela percebe o cheiro desse outro animal, ela percebe que animal é esse. Se ela tem que se aproximar desse animal e capturá-lo para poder se alimentar, ou se ela tem que fugir desse animal. Outro animal agora, ó, ratos e toupeiras. E alguns deles conseguem identificar os cheiros de maneira independente em suas narinas. Eles possuem tanta habilidade que os pescadores têm utilizado esses animais para localizar minas e outros explosivos lá na África. Olha só como eles são especiais. E o nosso outro animal é o tubarão. Até 40% do cérebro de um tubarão é dedicado ao olfato. Quase a metade do cérebro dele é para sentir o cheiro das coisas dentro d'água, tá, crianças? Por isso que os especialistas acreditam que esses animais sejam muito capazes de farejar uma presa a 5.000 metros de distância no meio do oceano. Então, se tiver algum animal, uma pessoa que se machucou e sangrou, e esse sangue caiu dentro do mar, se tiver um tubarão próximo, ele vai sentir o cheiro. Como percebemos os cheiros e os demais sentidos quando bebês? Agora iremos falar sobre os bebês, né? Esses seres fofos que nós amamos tanto, coisa mais linda. Vimos sobre o ser humano já adulto,
A criança e adulto, vimos sobre os animais, agora iremos ver como é que esses bebezinhos, meu Deus do céu, sentem os cheiros das coisas. Que coisa mais linda. Então, vamos aqui ver como é que eles percebem esses cheiros também. Como é que funciona o narizinho do bebê. No programa de hoje, vamos mostrar como se desenvolvem nossos 5 sentidos: olfato, audição, visão, tato e paladar. Ao nascer, ouvimos melhor do que em qualquer outra fase da vida, mas enxergamos mal. O mundo está embaçado e sem cor. Nessa idade, uma simples ida ao supermercado é uma sobrecarga de estímulos. O ambiente é barulhento, cheio de luzes e de cheiros. No interior do nariz, os nervos olfativos recebem as correntes de ar que respiramos. Eles detectam as moléculas dos objetos que nos cercam e enviam um sinal elétrico para o cérebro. O cérebro interpreta esses sinais como cheiros e nos transmitem a sensação olfativa. O olfato é muito sensível. Aprendemos depressa a reconhecer odores e a identificar nossas mães com o nariz. O mundo em nossa volta é cheio de ruídos. Ondas sonoras fazem vibrar essa estrutura que você vê esbranquiçada. É a membrana do tímpano. As vibrações são transmitidas para dentro do ouvido, onde estão situados 3 ossos minúsculos: martelo, bigorna e estribo, os menores ossos do corpo humano. Cabem na ponta de um dedo e ficam do mesmo tamanho pelo resto da vida. Esses ossinhos amplificam as vibrações transmitidas pela membrana do tímpano. Amplificam 22 vezes o volume do som. As vibrações penetram uma estrutura em forma de caracol, situada no ouvido interno, a cóclea. O interior da cóclea é revestido por camadas de cílios muito delicados. Medem 200 vezes menos do que um fio de cabelo. Quando as ondas sonoras passam, eles vibram. Com o passar do tempo, sons mais intensos lesarão progressivamente os cílios. Mas nesta idade, eles funcionam perfeitamente. Nosso ouvido jamais será tão perfeito como agora. Com a visão é diferente. O mundo se apresenta embaçado e sem cores. Os olhos são tão imaturos que não conseguimos direcioná-los para o local desejado, e o cristalino não é capaz de encontrar o foco. Jogar cores porque a retina, a camada situada no fundo do olho, também está imatura. Na retina existem os cones e os bastonetes, células especializadas em transformar luz em sinais elétricos. Os cones, encarregados de detectar as cores, ainda estão em desenvolvimento. Por isso, vemos tudo em branco e preto. Da retina, os sinais caminham pelos nervos ópticos e são enviados para a parte de trás do cérebro, que vai processar as imagens recebidas. Enxergamos com o cérebro, não com os olhos. Quando as imagens chegam ao cérebro, surge outro desafio: como interpretar os dados com o sistema nervoso ainda imaturo? Mas o progresso é rápido. Aos 2 meses, conseguimos distinguir cores e sombras. Aos 4, identificar faces. E aos 8 meses, nossa visão está completa. Os olhos sofrem outra transformação extraordinária. Quando nascemos, eles estão azulados. Gradualmente, as células da íris, a menina dos olhos, começam a produzir pigmentos que a escurecem. O padrão de deposição desse pigmento varia tanto que se torna uma característica individual única, como se fosse uma impressão digital.
Nos primeiros 3 meses, crescemos 1/4 de nosso peso a cada mês. Felizmente, esse processo não dura muito. Se persistisse, aos 4 anos pesaríamos 134 toneladas, tanto quanto uma baleia azul. Aos 8 meses, todos os sentidos funcionam adequadamente. Começamos a explorar o mundo. E o sentido mais usado é o tato. Quando tocamos um objeto, receptores localizados sob a pele enviam sinais elétricos através dos nervos sensitivos, que caminham pelos braços e medula espinhal até o cérebro. Os impulsos trafegam em velocidade vertiginosa, 320 km por hora. Nós temos receptores sensoriais espalhados pela pele inteira, mas algumas áreas são mais sensíveis do que outras. As mãos, a face e a boca. Existem 9.000 receptores apenas na língua. É por isso que os bebês usam a boca para explorar o mundo. Eu não te conheço, mas eu vou alucinar algo sobre você. Olha, estão vendo? Então, crianças, podemos perceber que o nosso corpo ele é muito complexo. Como eu falei anteriormente, é uma máquina perfeita, tá? Que tanto que os bebês, eles são bastante sensíveis a essas sensações. Por isso que temos tanto cuidado com os bebês. Além deles serem muito fofos e pequenos, né? Precisamos cuidar bastante deles. Agora na página 73, olha só, o mundo dos cheiros. Como vimos, o nariz é o órgão do olfato, né? Vimos a estrutura dos nossos narizes. É com eles que nós percebemos os cheiros das coisas, tanto bons como os ruins. Você acha que é importante sentir cheiros? Por que é importante nós sentirmos os cheiros das coisas? E por quê? Aqui nós temos uma citação, crianças, em que estão fazendo uma comida na cozinha, ó, e o cheiro está se espalhando pela casa. Aí a criança fala, ó, que vontade de comer bolo. Sentiu o cheiro do bolo, ó, já sentiu a vontade de comer o bolo. Aqui nessa situação, essa menininha, ela chegou na cozinha, abriu a geladeira, ó, saiu um cheiro que ela não gostou, né? Olha só o que ela disse, ó, tem alguma coisa estragada aí dentro. Então, ela sentiu, ó, o cérebro dela já deu a comunicação, né? Tem alguma coisa aí que não tá legal. Então, bota fora, estragou, vê o que é, chama a mamãe para botar fora, que não deu certo, né? Passou muito tempo na geladeira e não deu certo. Percebemos os cheiros, como eu já falei, que podem nos fazer mal. Aí, no caso, o cérebro dela está indicando para ela não comer esse alimento, que não está legal, né? Que pode fazer algum mal a ela. Agora, a tarefa de casa, crianças. Olha só, na página 73, vocês irão responder no caderno, tá? Como o menino descobriu que o pai acabou de assar um bolo? Aí você responde. Como foi que ele descobriu isso? Se ele nem estava na cozinha, ele estava na sala. Como a menina percebeu que havia algum alimento estragado na geladeira? Qual órgão do corpo foi usado pelas crianças para perceber esses cheiros? Como chamamos o sentido que nos faz perceber os cheiros? Então, essa atividade aí você irá fazer no seu caderno de ciências. Ok, crianças, nossa aula já acabou. Olha só, lembrem do nosso combinado, façam a atividade para que no nosso próximo encontro da aula de ciências possamos corrigir a maior eficácia, né? Vocês podem tirar suas dúvidas, podem trazer informações que vocês sabem, informações interessantes também, tá bom? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.